Prontinho. Vamos lá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que momento as pessoas irão nos assistir. Hoje nós estamos num encontro, né, em mais um encontro especial com mais uma intelectual, professora universitária, que tem uma trajetória de fortalecimento de outras trajetórias nas ciências, que é a professora Joana Angélica Guimarães da Luz, que é graduada em Geologia, mestre em Geoquímica e Meio Ambiente, é pós-doutora em Engenharia de Recursos Ambientais e Ciências Florestais e hoje, como professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, ocupa este lugar de reitora desta instituição, que recentemente nós tivemos a alegria de receber o Campus Maria Filipa em Jequié. Eu sou professora Fabiana, jequiéense, e vou fazer uma rápida audiodescrição para que as pessoas que vão nos assistir se sintam todas incluídas neste episódio. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelos crespos, né, um black power, uso uma camiseta de cor cinza, um colar com uma concha, e hoje nós temos a alegria de falarmos desse lugar da mulher negra na docência universitária, ocupando espaços que historicamente nos foram negados. Há ainda muitas pesquisas que denunciam a subrepresentação de mulheres negras, sobretudo na docência universitária, em postos de poder, reitorias, nas bolsas produtividade, ainda temos um número é, pequeno de mulheres negras ocupando as mais altas bolsas de produtividade do CNPq, e em virtude de todo um processo histórico marcado pelas desigualdades, pelo racismo, pela colonização, que as pesquisas estão aí já denunciando, evidenciando, mas nós também temos trajetórias que vêm se constituindo, apesar de tudo isso, e é deste lugar de potência para nós, para outras mulheres negras, que nós agradecemos a sua presença. Seja bem-vinda e conte-nos um pouco da sua trajetória. É importante para nós ouvirmos mulheres negras por elas mesmas. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite para esse bate-papo e é sempre muito importante falar sobre essas questões, né, sobre trabalhar um pouco isso. Assim, eu sempre falo muito que a gente acaba sendo muito colocada naquele lugar de simbólico, a pessoa que representa, mas que de fato tem aqui na universidade eu já ouvi pessoas colocarem que eu sou simbólica apenas, mas que não tenho competência nenhuma, né? Então são essas questões que são colocadas muitas vezes para a gente, mas apesar de você ser uma pessoa ativa, que tem uma trajetória, que já fez muita coisa, mas ainda assim você ouve esse tipo de, de coisa, né? Então, bom, eu sou daqui da região, né? Eu nasci aqui em Itajuípe, que é aqui do lado, uma cidadezinha aqui perto de Itabuna, né? Vizinha aqui de Itabuna. E morei aqui na região até uns 15 anos de idade, e nós saímos daqui da região para ir para Salvador, quando eu tinha 15 anos, meu pai estava sem trabalho, e aí acabou indo parar em Salvador, por ser talvez um lugar, por ser não, talvez não, por certamente ser um lugar, desculpe, que tinha muito mais oportunidades de emprego, né, e tal. E nós saímos daqui na década de 70 ainda, né, e fomos para Salvador, e aí, graças a essa nossa ida para Salvador, eu consegui estudar, porque aqui na região a gente não tinha faculdade, não tinha universidade ainda, não tinha nem a UESC ainda quando a gente saiu daqui. Então eu não teria estudado porque certamente meu pai não teria condições de me mandar estudar em qualquer outro lugar fora de casa, né, fora, porque não teria como me manter fora. Então a ida para Salvador foi uma oportunidade, né? Eu sempre falo muito sobre isso, sobre oportunidades, que a gente tem muito essa coisa de que é o esforço que as pessoas parece que tudo depende do seu, se você se esforça muito, você consegue. Não é, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que eu tô com engasguei aqui, mas tudo bem. Então assim, tem que ter oportunidades, mas tem que ter vontade, mas também tem que ter oportunidade, né? Então
Eu tive as duas coisas, né? A vontade e a oportunidade. Quando eu saí daqui, fui para Salvador. Em Salvador, eu fui para a universidade, né? Fiz, antes de ir para a universidade, eu fiz o ensino médio na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFBA, né, no caso. Naquela época chamava Escola Técnica Federal da Bahia. E eu fiz meu ensino médio ali, que foi uma ótima oportunidade, porque me preparou muito para o que vinha depois, que era o vestibular. Ainda era uma época de muita concorrência no vestibular, então eu fiz o vestibular e assim, passei logo de primeira, não cheguei nem a fazer cursinho, nada, por conta do preparo que foi minha trajetória na escola técnica. E a partir daí eu fui para a universidade, me formei, e aí depois fui fazer mestrado, fiz o mestrado, fiz doutorado, e fui seguindo, né, na carreira acadêmica. Obviamente que essa não era, lá atrás, quando eu morava em Itabuna, ainda não era a minha, digamos assim, a perspectiva que eu tinha. Na verdade, a perspectiva que a gente tinha naquela época para uma mulher, uma criança negra muito pobre e tudo mais, não era grandes sonhos, né? Embora como eu gostava muito de ler e sempre estava com o livro na mão, eu tinha muito essa coisa de querer, sonhava. Uma coisa que eu tinha muito era pegar o Atlas, né? Atlas do mapa mundi, assim, e ficar olhando os países. Sonhava em um dia eu vou conhecer esses lugares. Então eram aquelas coisas assim de sonhos que você tinha na infância que eram coisas muito distantes, eram sonhos mesmo. Não era nada que eu tivesse imaginasse que um dia ia acontecer comigo, né? Então também eu tive uma coisa que eu queria fazer, eu pensava, sonhava, né? Eu via às vezes nos filmes, a gente assistia aqueles filmes, aquelas séries que tinha de ficção científica e tal. E eu sempre pensava que ia ser cientista, né? Eu achava lindo aquelas pessoas de jaleco no laboratório e tal. Então, sonhava ser cientista. Quando eu fui para a escola técnica, realizei um pouco isso, porque eu trabalhava, eu fiz curso técnico em química, então vivia muito no laboratório, né? Então, eu digo, opa, estou chegando lá. E aí eu fui para a universidade, fiz faculdade, fiz todas as etapas, né, da formação acadêmica, e depois eu fiz concurso para a universidade e estou aqui hoje como professora da universidade, né, já. Então, assim, foi essa trajetória aí construída, com muitas oportunidades, e num momento em que a gente não tinha. Hoje, por exemplo, a gente já tem a questão das cotas, tem a permanência estudantil nas universidades, que hoje a gente já tem bolsas, auxílios, enfim. E naquela época era muito mais difícil, a gente não tinha muito isso, né? Então foi bastante sacrificante, assim, porque meu pai não tinha dinheiro para bancar muitas coisas, né? Às vezes mal dava para pagar o transporte e voltar. Eu comecei a trabalhar na escola, na escola técnica, né? Eles chamavam bolsa de trabalho, tinha essas bolsas de trabalho e eu trabalhava, né? Mas morria de vergonha, porque tinha que trabalhar, porque era aquela coisa, uma adolescente e tal, era como se dissesse, meus seus pais não têm condição de lhe sustentar, então você tem que trabalhar, né? Então, o que é para mim hoje, obviamente, eu vejo com outros olhos, mas naquela época, para uma adolescente, era algo bastante difícil, né? Então, eu tinha isso. Eu lembro que eu trabalhava na biblioteca da escola técnica, né, lá. E aí eu lembro que eu pedi para sair da biblioteca para ir para um outro lugar onde ficava escondida, né? Onde era um lugar onde tinha um mimeógrafo que passava as coisas ali, imprimia as coisas da escola, e eu ficava lá, era uma salinha fechada, eu ficava escondida, né? Então, porque na biblioteca eu tinha que atender os meus colegas, né? E aí eu te pedi para sair da biblioteca por causa disso. É isso aí. Foi um pouco essa história, assim, da minha vida, e depois que eu entrei na universidade, que fui estudando, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma ótima aluna, né? E aí fui embora. É isso. Muito importante essa sua trajetória trazer a presença do Instituto Federal, não só Sim. porque as nossas alunas, eu estou trabalhando com um componente de estágio, elas Uhum. irão assistir. Esse semestre, uma das nossas propostas de trabalho, tanto na química quanto na computação, é que tragam as trajetórias destas mulheres nas ciências no Brasil, na ciência brasileira, Uhum. que enfrentam esses desafios que você descreveu. A minha pesquisa, que dialoga com professoras universitárias, mulheres negras na docência no ensino superior, vem sempre esses depoimentos dos desafios
da mulher negra, da população negra brasileira, de se escolarizar, né, dessa saída do interior para a capital, na busca pela oportunidade, de estudos para os filhos. E é interessante como uma trajetória, por mais que tenha as suas subjetividades, elas são muito semelhantes nos desafios históricos que nós enfrentamos. E hoje você, como uma professora universitária, você trouxe uma questão muito importante e cara para a gente, é porque essa leitura que se faz hoje da representatividade, de fato, por trás carrega muitos estigmas de que a gente está ali pela representação e não pela competência. Recentemente, uma professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sofreu uma violência racial e de gênero justamente nesse pleito, né, da eleição para a reitoria, de se perguntar, bem, ela tem a representatividade, mas será que ela tem competência? Será que ela vai entender de gestão pública? Então, a gente percebe que esses tipos de questionamentos são cada vez mais recorrentes dentro desses ambientes institucionais, justamente porque a gente chega quebrando paradigmas históricos e dizendo, bem, eu tenho competência técnica, formação e uma trajetória que me valida a estar neste lugar, disputando esses espaços, tão quanto qualquer outra pessoa. Mas você percebe nestas relações institucionais que estes elementos da violência de gênero e do racismo ainda é muito latente na universidade, na academia, de uma forma geral? Com certeza. Assim, eu sempre digo que a academia ela não é um lugar isento, né? O lugar tem uma redoma de vidro onde tudo aqui é maravilhoso, né? Não é. A gente tem problemas sérios assim em várias frentes, né? Tem problema de racismo, de assédios diversos, e tem todos os problemas que a sociedade, de maneira geral, tem, né? E a universidade não é diferente, ela não é um lugar especial onde essas coisas ocorram, né? Ocorre com certa frequência, inclusive, né? Parece que nós estarmos numa universidade significa assim, que todo mundo aqui tem uma consciência, tem um conhecimento, mas não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem várias dificuldades que a gente enfrenta na universidade com relação a essas questões, né? São relações humanas, né, que acabam se deteriorando em alguma medida. Então, isso acontece assim, relativamente, com relativa frequência, inclusive, né? Essa questão aí dos vários tipos de preconceitos, de assédio, enfim, a gente tem sim, e precisamos falar sobre isso, precisamos trabalhar nisso. Agora mesmo eu estava aqui, antes de entrar aqui com você, eu tô numa semana de férias, né? A semana passada eu termino minhas férias amanhã, e eu estava aqui, minhas férias férias para trabalhar, né? Para ter mais tempo para trabalhar. E eu estou fazendo um projeto aí, um projeto de ensino de relações étnico-raciais, que na verdade, é um projeto de extensão para a questão de relações étnico-raciais, e aí estou finalizando aqui um edital, que saiu o edital e já foi terminadas as inscrições, e eu estava aqui dando uma olhada aqui no panorama dos estudantes que se inscreveram e tal. É uma bolsa para estudantes para a parte de educação, para estudantes de licenciatura, né, para relações étnico-raciais, e, assim, com essa perspectiva de que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, discutir mais essas questões, trazer mais essas questões e não deixar isso ficar meio que muitas vezes isso fica. Eu me lembro de mim, quando eu era adolescente, essas coisas a gente tinha vergonha, né? Tinha vergonha de falar, tinha vergonha sei lá, de se expor, né? Porque a gente sempre foi colocada num cantinho ali, meio que, né, no meio das pessoas para falar. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, eu comecei a estudar, comecei para a universidade, eu tinha uma vergonha gigantesca de falar em público, de apresentar um trabalho, porque eu achava que eu não tinha condições, né? Porque era um lugar que você sempre foi colocado como um lugar onde você não tem enfim, não cabe a você, aquilo não é seu, né? Aquele lugar não é seu, então sempre teve muito essa questão. Depois de um tempo você vai se fortalecendo, vai entendendo, vai fazendo, se fazendo ouvir, né? Então, isso acontece.
Mas eu lembro muito das minhas primeiras apresentações de trabalho, congresso, uma coisa, eu sempre ia tremendo nas bases, assim. Muito medo, muito preocupada em como que ia ser a recepção das pessoas em relação à minha fala, né? Hoje não, hoje eu já falo muito, vou para muitos lugares, muitas reuniões, muitas viagens até fora do Brasil, e já participo de mesas, de discussões, e, sim, com mais segurança, né? Sem dúvida. Mas nem sempre foi assim. É interessante quanto as suas experiências, né, nos atravessam, de diversas maneiras. Eu vim de Jequié, né? Eu sou de Jequié. Hum, Estou agora há 3 meses em Porto Seguro. E quando você fala desse lugar da adolescência em que a gente dividia a vida entre o trabalho e os estudos e que a gente sentia essa vergonha, minha mãe tem barraca na feira, né? uhum, Sempre teve. E na adolescência, eu me lembro que quando eu via algum colega da escola na feira, eu me escondia, porque parecia que eu estava fazendo algo errado. Olha que a gente estava na feira trabalhando. Mas esse estigma que se tinha, né, de que estar trabalhando e trabalhando numa feira e sendo estudante numa época em que essas questões do mérito elas eram muito mais profundas em nossa sociedade nos anos 70, nos anos 80, anos 90, é que a gente vem discutindo bem, não existe uma questão histórica que exclui, que afasta as pessoas das oportunidades, e isso precisa ser olhado, ser visto, ser debatido. E um dos pontos que eu vejo também que é importante hoje, você falou das políticas afirmativas, das cotas, que são avanços dessas lutas históricas que começam com as revoluções, que começam com os quilombos, com as lutas populares. E hoje Jequié recebe um campus, né, que tem, que leva o nome de Maria Filipa. É, e interessante que eu trabalhei até o ano passado numa escola estadual lá em Jequié, que a escola era o Colégio Estadual Luísa Maim, tinha recebido esse nome em volta de uns 5 anos para cá, e muitas pessoas na comunidade não conheciam, né? Por que que mudou o nome? Por que que tirou o nome de tal pessoa e colocou Luísa Maim? Mas quem é Luísa Maim? E aí foi todo, e tem sido ainda, todo um trabalho da escola em envolver a comunidade no entendimento dessa história que foi apagada, né? E aí chega também agora em Jequié um campus que tem o nome de Maria Filipa, que leva o nome de Maria Filipa. Como foi a escolha, como foi pensar esse nome, como surgiu, e que importância esse nome tem para que, sobretudo, a população negra, Jequié é uma cidade, inclusive, uma cidade que tem um quilombo urbano do Barro Preto, se reconheça nessa instituição que tem o nome de Maria Filipa. Como foi pensar esse nome? nós temos três, agora quatro com o Jiqué, né? Que é o nosso quarto campus, e os três campos, todos os três têm nome de homens, né? E a gente já começou por aí, senão tem que ser o nome de uma mulher agora, né? E a gente tem o campo Jorge Amado, que é aqui em Itabuna, Ilhéus. Temos o campo Sosigenes Costa, que é em Porto Seguro, que é um poeta aí da região de Belmonte. E temos o campus Paulo Freire, que é em Teixeira de Freitas, né? E agora eles, não, tem que ser uma mulher. E aí houve toda uma discussão sobre quem a gente iria homenagear, enfim, que mulher se daria o nome ao campus. Aí vieram várias, a gente fez uma pesquisa sobre mulheres aí da região de Jiquié, da região sudoeste aí, que tivessem tido uma importância, enfim, que fossem, pudesse se dar nome. Aí surgiu uma que é uma Anésia, esqueci agora, que era uma cangaceira, né? Anésia Cauaçu. Cauaçu, Isso, Anésia exatamente. Cauaçu. Essa foi uma sugestão de nome que surgiu, e depois a gente começou a discutir, porque o nosso pessoa que está como diretor do campus aí, ele veio com a sugestão, porque ele é do Rio Grande do Sul, e assim, a maioria, nós temos muitos professores de outros estados, e ninguém conhece ninguém conhece a independência da Bahia, né? O 2 de julho, ali da independência da Bahia, pouca gente sabe disso, mesmo os professores de história não conhecem
essa questão da independência da Bahia. E a gente começou a conversar sobre essa coisa, e ele sugeriu, não, vou botar o nome de Joana Angélica. Eu digo, de jeito nenhum, nem pensar, porque Joana Angélica foi uma heroína da independência. Ele pensou em botar um nome que remetesse a essa questão da independência da Bahia, porque era um nome até uma forma de falar sobre a independência, para as pessoas que não são daqui, que não sabem, mas quem é essa pessoa? Aí, isso aí leva a você a falar sobre a importância que essa pessoa teve na independência. E aí ele sugeriu, eu digo, não, Joana Angélica não tem sem chance nenhuma, né, porque foi uma heroína da independência também. Aliás, meu nome é por causa dela, inclusive, né? Minha mãe tinha muita coisa, falava muito e era admiradora, e acabou botando meu nome, Joana Angélica. E eu disse, não, primeiro porque eu não sei bem se essa é a pessoa, né, ideal para a gente falar sobre a questão aí da educação, essa relação aí com outras questões, não só a questão da independência da Bahia, mas outras questões também que possam vir junto, né? E aí a gente, nessa discussão de vai ou não vai, muita gente, eu disse, não, o Joana Angélica está fora de cogitação, porque, primeiro, que as pessoas vão relacionar com o meu nome e não tem nada a ver, enfim, não faz sentido nenhum. Aí eu sugeri, né, eu coloquei, eu digo, não, eu acho que Maria Filipe é um nome que também remete à questão da independência da Bahia, e tem outros simbolismos que é a questão de uma pessoa, uma mulher negra, que teve uma importância na sua época e tal, então acho que a gente junta as duas coisas aí, junta a independência e junta também a importância hoje que é ter uma pessoa negra, né, como referência na nossa universidade, né. Aí foi assim que a gente acabou discutindo e chegando ao nome de Maria Filipa. Tá. Que coisa boa, né? Um ganho para Jequié, que vai agora, né, de alguma maneira, as escolas, os espaços vão estudar cada vez mais a trajetória dessas Sim, mulheres na é, independência. e tem, desculpe, tem uma coisa também que é, assim, é uma pessoa muito invisibilizada, né? Assim, você fala das heroínas da independência, você tem Joana Angélica, você tem a Maria Quitéria, que foram as três mulheres, Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. Maria Filipa é a que menos se fala, e as pessoas dizem assim, mas a gente não sabe nem se ela existiu de fato. Pois é, porque é o apagamento, né? É o apagamento. As duas, a Joana Angélica e a Maria Quitéria, foram pessoas que todo mundo conhece. Você falar a Maria Quitéria, todo mundo sabe, mesmo quem não é daqui da Bahia, até tem alguma referência, alguma coisa assim, né? Joana Angélica tem nome de rua, tem nome de avenida, tem tudo. E, enfim, é isso, né? É interessante que no ano de 2024, eu participei, de um concurso, escritores escolares, esse trabalho Uhum. que eu gosto de fazer com a literatura também, tenho alguns trabalhos publicados, e neste concurso Escritores Escolares do Território Médio Rio de Contas, eu tive um texto premiado, inclusive esse notebook que eu estou aqui utilizando para É, conversarmos, foi uma ação do governo do estado, por meio sim, da Fundação Pedro Calmon, e o texto premiado foi um texto em que eu trago a necessidade de escurecer a história da Bahia. E tá. justamente um texto que eu fiz em homenagem, uma crônica em homenagem a Maria Filipa, Ah, legal. a falar dessas três mulheres e do fato deste lugar de Maria Filipa ter sido invisibilizado na história por conta de toda a construção histórica Sim, racial sim. do nosso país. Então, eu vejo que hoje, para a nossa cidade, com certeza, e para o estado da Bahia, torna-se um marco para cada vez mais a gente levar as crianças, os adolescentes a estudarem essas trajetórias, a visibilizarem essas trajetórias como essas trajetórias de potência e de força, porque é interessante que em pleno século XXI, no sábado eu estava em aula com uma estudante da licenciatura, já uma mulher com mais de 50 anos, que só agora teve a oportunidade de voltar a estudar e fazer uma graduação, precisou morar anos em São Paulo, ela conta que para trabalhar, para criar os filhos, e só agora ela pôde voltar a estudar. E no sábado, assim, foi um momento muito emocionante, depois ali no finalzinho da aula, quando ela vem até mim e fala assim, professora, existe alguma ciência, alguma coisa, algum dia que dissesse que nós, pessoas negras, tivéssemos menos QI que as outras pessoas ou que as pessoas brancas?
E eu disse a ela, por que você está me perguntando isso? Ela disse, e ela em lágrimas, ela, porque eu escutei tanto isso em São Paulo, e agora eu estou aqui numa aula, num curso, e tenho aprendido tantas coisas, e tenho escutado você falar de uma história que nem eu mesma conhecia. E ela estava bem emocionada, e a gente se emocionou e nos abraçamos. E que importância hoje para esta mulher e para as nossas alunas entender que nós chegamos nesses espaços, que temos mulheres como você neste espaço, com uma trajetória técnica, acadêmica, profissional, que valida a a história do povo negro brasileiro como o povo que de fato construiu este país. É uma coisa que me chama muita atenção aqui em Porto Seguro, é que tem o slogan da prefeitura é que o Brasil começou aqui. Então, olha qual é a narrativa que ainda é muito imperiosa, não é? Se o Brasil começou aqui porque começou na costa do descobrimento. Então, é como se o marco zero da história é a história da colonização. E nós estamos neste movimento de fazer as rupturas. As pesquisas, ultimamente, que versam sobre esse lugar da população negra nos espaços de poder, vem dizendo, bem, a nossa história é uma história de tensões e de rupturas e de anúncios que nós construímos junto com a população indígena, com a classe trabalhadora, o que a gente entende hoje por Estado-nação, por país, porque foi o intelecto, foi a força desse povo que ergueu esse Estado-nação. E hoje, escutar sua trajetória e perceber esse movimento de expansão das universidades federais, dos institutos federais, o quanto que para estudantes da licenciatura, sobretudo estas mulheres que só agora estão entrando na graduação por conta de diversas outras razões, veem nessas travessias e em histórias como as suas, uma projeção também para a vida futura delas, ainda que estejam na graduação aos 50 anos, depois dos 40 anos. E aí, neste sentido, como você avalia, né, a ampliação hoje das políticas afirmativas? Como você percebe hoje a necessidade, por exemplo, dessas políticas afirmativas, sobretudo que olha esse lugar dessa mulher negra, chegue no universo das pós-graduação, no universo das pesquisas, dos ambientes acadêmicos, porque a gente ainda tem uma política de acesso e permanência para a graduação, mas a gente percebe que na pós-graduação, que é onde o desafio dobra, porque fazer mestrado e doutorado quase sempre nós fazemos trabalhando, nós temos a sobrecarga do trabalho do cuidado, que ainda pesa muito sobre a mulher no Brasil, e, além disso, a demanda que é a imersão nos estudos, nas leituras, nas pesquisas, as participações em eventos, e a gente não tem políticas afirmativas. Recentemente, a lei das mães na ciência, ela foi instituída reconhecendo o tempo de licença maternidade, ampliando o tempo de bolsa ali para pós-graduação. A gente percebe algumas alternativas que vêm surgindo a partir dessa legislação, mas, na prática, isso ainda é muito distante. A gente faz mestrado, faz doutorado, nem sempre consegue licença, tenta conciliar tudo ali como pode, e você hoje, nesse espaço da instituição, que é um espaço de gestão política, como é que você tem visualizado, o que é que hoje se discute em torno da CAPES, em torno dos programas aí Brasil afora, a respeito de pensar essas políticas afirmativas para a pós-graduação? A gente, hoje já tem uma discussão, inclusive a CAPES já até aprovou, já tem discussão com as universidades estão começando a fazer já algumas resoluções reconhecendo o período, por exemplo, de afastamento das mulheres que têm crianças, para que esse tempo não seja incluído no tempo de máximo de conclusão dos mestrados e doutorados, né? Então, isso muitas universidades já estão fazendo esse tipo, inclusive a nossa, né?
esse tipo de ação. Nós temos, por exemplo, na nossa pós-graduação, a nossa cota, percentual de cota na nossa pós-graduação é 75%, né? 50% para pessoas negras e 5% para indígenas, quilombolas, mais 5% para pessoas ciganos, para pessoas quilombolas, então somando tudo dá 75%, né? Somando todas as cotas, com 50% recorte de racial negro é 50%. Isso tem ampliado muito assim, o número de pessoas dentro da nossa universidade, pessoas negras na nossa universidade, né? Uma outra coisa que a gente tem feito também, nos nossos concursos para professor, porque geralmente as universidades elas fragmentam as vagas, ela recebe 100 vagas e divide entre os departamentos, cada departamento faz seu concurso e aí isso acaba que fica 3, 4 vagas para cada, e você não, às vezes não consegue nem aplicar o percentual de cotas, porque o número, às vezes tem 2 vagas, você não tem como ter nenhum cotista, né, por exemplo. E a gente aplica o percentual sobre o total de vagas, a gente nunca fragmentou as vagas, é aplicado sobre o percentual, você tem 100 vagas, 20% ou 30% para pessoas, para cotas, né, para as cotas, e aí divide-se entre os várias indígenas, porque para os concursos indígenas, quilombolas e pessoas negras, né, e pessoas com deficiência, na verdade. Então, a gente usa, nós, assim, teve um estudo, uma pesquisa um tempo atrás, acho que foi 2024, se eu não me engano, que a gente estava com uma das universidades federais brasileiras, nós éramos de um maior percentual proporcionalmente de pessoas negras na universidade, né, como professores, né, professores técnicos bem mais que isso, né, já é bastante elevado o número de pessoas negras como servidores técnicos e docentes a gente está como o maior percentual a nível entre as universidades federais, né. Então, a gente tem tentado fazer essas movimentações de apoio e de pensar nessas questões, e isso tem sido discutido bastante a nível nacional, com o CAPES, com o CNPq, com, né, a Andifes, que é a Associação de Reitores das Universidades Federais, tem feito essa discussão também. Então, isso tem avançado. Tá? E isso é bom porque a gente vem percebendo que ainda há algumas instituições que enfrentam alguns entraves para conseguir implementar, inclusive, essa perspectiva que você conta, né, que a UFSB hoje já tem uma estrutura constituída de políticas afirmativas que ainda não é uma realidade na maioria dos programas de pós-graduação. E, nesse sentido, ainda falando tanto da pós-graduação quanto da graduação, a organização de componentes curriculares, por exemplo, em 2023, acho que foi a Universidade Federal da Bahia instituiu por meio de uma resolução que educação ambiental, relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, educação especial e inclusiva passa a ser componente curricular em todos os cursos, tanto da graduação quanto do bacharelado. E a gente vem percebendo que a UFSB também já vem se constituindo enquanto cursos, nessa perspectiva, a gente vê os planos pedagógicos de curso. Como você avalia essa implementação desses componentes curriculares na graduação? Principalmente em graduações do campo das ciências e da tecnologia, que antes ficavam mais centradas na formação técnica e não trazia essas dimensões, né, histórico-culturais, antropológicas para dentro da formação. E como você tem avaliado isso hoje na UFSB, que tem sido também um campus em que a gente percebe que a estrutura dos cursos, ainda que sejam das áreas de tecnologias, vem se comprometendo em fazer essa formação do sujeito na sua integralidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Bom, nós nascemos assim, né? Nós já, assim, quando a UFSB foi constituída, nós definimos que nós chamamos aqui de formação geral, que todos os alunos de qualquer curso, não importa das engenharias, da medicina, de todos os nossos cursos, eles têm que fazer esses componentes curriculares que a gente chama de formação geral.
que é exatamente essas discussões sobre a questão ambiental, sobre a área das humanidades, sobre universidade e sociedade, sobre uma série de ações, a gente chama de eixos, são eixos que cada aluno tem que cumprir pelo menos um componente curricular de cada eixo. Então, os eixos são esses eixos aí que você falou, aí vem direitos humanos, vem uma série de eixos que a gente chama de eixos estruturantes e todos os alunos têm que fazer. Então, ele não pode formar sem fazer esses componentes curriculares, né? Então, isso já vem no nosso DNA. Quando a gente começou a funcionar, a gente já começou com isso, essa formação geral. Não é uma tarefa simples, eu vou te falar, porque muitos docentes não querem, acham que é perda de tempo, que o aluno fica fazendo esses componentes que não leva a nada. Muitas pessoas das áreas das áreas mais duras, né, as áreas das tecnologias, ciência e tecnologia, tem críticas e a gente tem mantido assim muito fortemente essa questão da necessidade de se ter essa formação geral. Né? Então, mas há resistências, né? Então, a gente todo ano é sempre aquela coisa, mas tem muito, porque como todos os alunos que ingressantes têm que fazer, a gente estabeleceu que ele não precisa fazer no primeiro ano, no primeiro semestre, ele pode diluir isso ao longo do tempo para não sobrecarregar, por exemplo, os docentes com todos os alunos fazendo os mesmos componentes curriculares no mesmo semestre. Então, a gente flexibiliza, porque no início, logo tinha que fazer logo no início, era obrigatório, mas depois a gente flexibilizou para evitar essa questão dessa coisa de, todo mundo vai fazer ao mesmo tempo, então vai ter professor, todos os professores vão estar ocupados com esses componentes e não vão ter gente para dar os componentes específicos de cada curso. Né? Então, a gente diluiu um pouco, mas a gente orienta que os coordenadores de curso façam um planejamento para o aluno fazer o mais rápido possível, ou seja, primeiro, segundo semestre, para já cumprir essa parte do curso, né? Essa parte do seu projeto pedagógico do curso, do seu currículo. Tá? Isso. E isso que certamente faz do FCB essa instituição que é referência. Professora, deixe a sua mensagem para as nossas alunas, para as pessoas que vão nos assistir. Qual é a mensagem que hoje, enquanto intelectual, enquanto reitora, enquanto professora, a senhora deixa para que as nossas meninas e mulheres se vejam cientistas e se fortaleçam na busca por ocupar esses espaços por meio da formação e por meio do conhecimento? Uhum. Bom, eu acho que assim, eu vou falar por experiência, né? Assim, eu lembro muito quando eu era jovem, a criança, adolescente ali, eu sempre ouvia muito as pessoas da família. Minha família é uma família muito grande, muitos primos, muitos tios, muitas tias e tal. E sempre tinha aquela coisa assim, isso não é para nós, né? Isso não é para gente. Mas essa coisa que queria muito fazer. Quando eu fui fazer escola técnica, por exemplo, eu, eu, eu lembro que eu tinha um processo seletivo, né, para entrar na escola técnica e era bastante concorrido e tal. Eu lembro que eu tinha saído de Itabuna e tinha ido para Salvador e as pessoas falavam assim, mas você vai passar porque você é muito inteligente, né? E outras pessoas diziam, não, mas você fez o ensino fundamental, na época não chamava ensino fundamental, né? Você fez lá no interior e não sei o quê, e você só estudou escola pública ruim, não sei o quê. Eu ficava apavorada com a ideia de que eu ia dar razão para quem me desencorajava ou frustrar quem me incentivava, né? Então isso era um pesadelo para mim. Mas aí a mensagem é essa, assim, é a gente acreditar. Essas duas questões, uma eu morria de medo de não conseguir passar e ao mesmo tempo tinha medo de frustrar as pessoas, de decepcionar as pessoas que acreditavam em mim. E assim, isso não me abateu, assim, eu fui lá e fiz o processo e acabei passando, né? Fui selecionada lá e fiz escola técnica e muitas outras ocasiões da vida, assim, que às vezes as coisas parecem difíceis, a gente sente uma dificuldade, sente um certo desânimo, porque realmente, como você disse, às vezes, principalmente para as mulheres, para as pessoas negras, que geralmente vêm de coletivos mais pobres, mas com mais necessidades básicas, é difícil, porque você tem que trabalhar, você tem que dar conta de muita coisa, e isso acaba meio que desestimulando, porque eu digo, eu vou precisar trabalhar, vai ser ruim eu ter que chegar ainda ir para a escola e estudar, e o tempo de estudo tem que ter uma dedicação. E, assim, isso
minha mensagem é essa, olha, não desista não, vai lá, faz, é difícil, mas assim, com certeza vem a recompensa no final das contas, você vai conseguir fazer algo e também, assim, você tem que pensar que para você ser feliz, o que é que você precisa para ser feliz, né? Então, isso é uma questão muito importante. Para mim, por exemplo, era muito importante estudar, era muito importante eu me formar, eu tinha isso como um objetivo, e isso ia me fazer uma pessoa muito feliz, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ter muito claro, assim, olha, eu quero fazer isso e vai custar, vai ser difícil, vai ser sacrificante, mas vai ter, no final, vou me sentir muito bem, muito feliz com o que eu consegui realizar, tendo essa perspectiva de fazer as coisas e não desistir no meio do caminho, né? Então, acho que é um pouco isso aí que eu quero deixar para as meninas aí, né? Certamente, quando eu tinha a idade de muitas dessas meninas que estão hoje nos institutos federais, né? Eu não sonhava jamais que eu ia chegar onde eu estou hoje, né? Como reitora de uma universidade federal, uma universidade que, como você disse, é uma referência. Eu sou convidada para muitos lugares para falar sobre a UFSB, falar sobre os nossos programas. Eu nunca, não sonhava com isso, né? Mas cheguei aqui, né? E foi indo assim, né? Uma etapa após a outra, e cá estou eu, né? E acho que, e não estou dizendo que isso, todo mundo a consegue, mas tem que ter primeiro a vontade, e isso faz toda a diferença. Você querer fazer faz toda a diferença. E as oportunidades, não deixar elas escaparem. Surgiu a oportunidade, agarra que, né? Você vai bem, né? Muito obrigada, professora Joana Angélica. Foi muito bom compartilhar esse momento. E como sempre a gente faz aqui, a gente encerra com um pensamento, com a filosofia de uma mulher negra, e hoje a gente encerra com Audre Lorde. Audre Lorde Uhum. disse que se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que outras pessoas fazem de mim e teria sido comido viva. E ela, que era uma ativista, que era uma poeta, que foi uma mulher negra que ocupou os espaços e insurgiu diante das circunstâncias desafiadoras, assim como você e como tantas outras intelectuais que vêm ocupando espaços tão importantes. Muito obrigada pela sua partilha e que esse seja o primeiro de outros encontros. Eu Ah, espero ter a alegria de estar em algum evento para escutá-la presencialmente, porque eu tenho certeza que cada oportunidade como esta é uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento para todas nós. Muitíssimo obrigada. eu que agradeço a você pelo espaço para falar e para essa troca, né? Sempre muito importante. Muito obrigada. Ok, prontinho?